Estamos hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, na nossa oitava aula. Isto mesmo, esta é a oitava e antepenúltima aula da nossa matéria Escatologia Bíblica, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Repito, esta é a oitava e antepenúltima aula da nossa matéria de escatologia bíblica. Terça-feira, curso básico em teologia, 7 de fevereiro de 2023. Sobre a questão das perguntinhas, como já falamos, né? Ninguém é obrigado a respondê-las. Está ligado ao conteúdo da página 26, 27 e 28, sobre a ressurreição dos mortos, tá? O aluno que responder corretamente as perguntas que nós vamos aqui colocar, bem, vamos deixar bem para o finalzinho, você poderá ganhar 50, 75 pontos, ou mesmo a isenção de entregar o questionário, tá bom? Mas eu vou deixar para o finalzinho. Vamos abordar agora as taças da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus, e depois saltamos para a página de número 28, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda que tenhamos estudado esta parte, acredite ou não, ainda causa dificuldade na compreensão de muitos. Irmã Rubiane, por favor. Pastor, o senhor tinha mencionado na sexta aula, que o senhor ia estender, ia dar mais 2 aulas além dessas. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Se a senhora estiver contando direitinho na Não cronologia, ia ser 12? a primeira aula, só me permita, porque está Ok. tudo aqui anotadinho, tá bom? A primeira aula foi no dia 13 de dezembro, a segunda no dia 20 de dezembro, a terceira aula 3 de janeiro, a quarta 10 de janeiro, a quinta 17 de janeiro, a sexta 24 de janeiro, a sétima aula, 31 de janeiro, a oitava é hoje, 7 de fevereiro, a nona, dia 14 de fevereiro, e a 10ª e a última, dia 21. Então, a 10ª e a última aula de escatologia fecha no dia 21 de fevereiro, de hoje a 2 semanas, e a nova matéria começamos no dia 28. Anotado? Anotado ou alguma dúvida? Isso, então hoje é a oitava aula. Então, por regra, a matéria de escatologia terminaria hoje, mas nós acrescentamos mais 2 aulas. Então, com a nona, na próxima terça, dia 14, e a última, anotem aí, no dia 10 de no dia 21 de fevereiro, desculpe, a 10ª e última aula de escatologia, no dia 21 de fevereiro, e dia 28 de fevereiro, já nova matéria que vamos anunciar na próxima semana, ok? Qualquer dúvida é só gritar que aqui estamos para lhes ajudar. As perguntas é no dia 28 que tem que entregar, né, pastor? Isto. Havendo necessidade, deixo bem claro também, que está tudo sendo gravado, né? Se qualquer dúvida surgir, eu sugiro de coração que você vá ao vídeo, né? O vídeo tem várias vantagens. Você pode rever a aula, pode tirar dúvida, pode, se você se esqueceu de algum detalhe que não consegue se lembrar, você pode assistir uma parte do vídeo ou a totalidade, tá? Mas se até o dia 28 de fevereiro algum aluno não tiver tido as condições de fechar o questionário, me avise, não em cima da hora. Pastor, não estou conseguindo, eu daria mais 2 semanas, tá? Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Se algum aluno, por algum problema, não consegue fechar tudo até o dia 28, por favor, não deixe em cima da hora, só me chamar, pastor, não vou conseguir entregar no dia 28, e automaticamente você já vai ter 2 semanas pela frente. Estamos entendidos? Perfeito? Maravilha? Isto. Qualquer situação que lhe atrapalhe de entregar no dia 28,
uma semana antes, como mínimo, me avisa. Não tem condições de entregar no dia 28, não terei problema nenhum de estender mais 2 semanas. Um segundo prazo já aí fica complicado, porque vai atrasar demais a totalização de notas e várias outras coisas que eu não posso... Eu já tenho coisas atrasadas, eu não posso deixar mais atrasado ainda. Vamos, então, na página de número 25. O derramar das taças da ira de Deus. Ok. Vamos voltar aqui a fita? Vamos voltar aqui a fita? No sentido, com algumas perguntas só para abrir o panorama. Em que parte da tribulação as 7 taças da ira de Deus serão derramadas? Preste atenção primeiro, antes de responder. A tribulação tem uma primeira parte de 3 anos e meio e uma outra segunda parte de 3 anos e meio. Confere? Confere? E perfeito. Minha pergunta é, em qual período, em qual parte da tribulação serão derramadas as 7 taças da ira de Deus? Na primeira parte dos 3 anos e meio ou na segunda? Na segunda. Na segunda. Vamos começar por aqui. Segunda. Então, anote em algum lugar. O derramamento das taças da ira de Deus se darão, ou se dará, na segunda parte da tribulação. Segundo a teologia, os meios teológicos, como também é conhecida a segunda parte da tribulação? Grande tribulação. Grande tribulação. Tenha isso bem anotadinho. Então, a segunda parte da tribulação, ou seja, os últimos 3 anos e meio, pelos meios teológicos, é conhecida como grande tribulação. Que fato e acontecimento além do derramamento das taças da ira de Deus marcará a trajetória da grande tribulação? Já estamos entendendo que as taças, perfeito, vão estar na grande tribulação. Mas tem um outro fato que é como o fato que dá o pontapé inicial da grande tribulação. Qual seria esse fato? Qual seria esse acontecimento? Pode responder, pastor? Sim, por favor. Os 144 mil que profetizarão nesse período e dado no finalzinho o anjo proclamando o evangelho de Cristo. Eu falei o fato que dá o pontapé inicial. O arrebatamento? O arrebatamento. A última Não. trombeta sendo tocada. Não, eu estou falando o fato que dá o pontapé inicial da grande A revelação do tribulação. anticristo. A revelação plena do governo do anticristo. Plena. Porque o anticristo já se revela no início da tribulação, mas na segunda parte a revelação plena. Anote aí. Porque ele entra no templo de Jerusalém, sacrifica uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança e começa, não é, a perseguir cristãos e judeus. Então, este é o fato que desencadeia, não é o pontapé inicial, que dá origem, que dá início ou desenvolvimento à grande tribulação. Vamos, então, entender um pouco do derramar das taças da ira de Deus. E ouvi vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Você está na página 25, por favor. Página 25 da apostila. Que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É o que está escrito em Apocalipse 16:1. Vamos, então, conhecer uma a uma. Primeira taça. Então foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua
imagem. Apocalipse 16, 2. Olha que é muito chamativo o derramamento desta taça. Essa taça é derramada e ela cai primeiro sobre a terra. No que ela cai sobre a terra, o que acontece? Surge uma chaga ruim, maligna, mas não cai em cima de todos. Olha só que interessante. O texto é claro, não é verdade? E apareceu uma chaga ruim, maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Quem percebeu isso aqui no texto? Quem percebeu? Então, vai existir pessoas que não serão alvo desta caça. Que interessante. Então, serão pessoas específicas. Exemplo, existirão crentes que ainda não foram martirizados, que estarão ocultos, escondidos ainda, mas é quase que certo, uma vez que entendemos no texto de Apocalipse, capítulo 20, que todos os crentes que estejam na tribulação passarão pelo martírio, todos, sem exceção alguma. Embora o texto bíblico não é muito detalhado nesta abordagem, mas quando volta e meia lemos texto e contexto, fica na ideia, né? Na dedução, se assim podemos dizer, que todos os crentes que ficarem na tribulação, cedo ou tarde, serão martirizados. Mas aqui é chamativo, né? Esta taça só atinge aqueles que têm o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu todo ser vivente que estava no mar. Lembram-se que quando um dos selos é aberto, um terço da fauna marinha ela é destruída. Vocês se lembram disso? Um terço da fauna marinha é destruída, mas agora a destruição é avassaladora, ela é completa. É como Deus querendo dizer, é só o pontapé inicial, não estão sabendo de nada do que vai acontecer depois. E na tribulação, na grande tribulação, a coisa fica caótica, né? O anjo derrama a sua taça no mar, então agora o mar está insustentável. Imagine uma gigantesca massa de sangue cobrindo todo o planeta Terra. É o que João diz, que se tornou em sangue como de um morto, ou seja, o cheiro será insuportável, cobrindo todo o planeta Terra com sangue. Terceira taça, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes d'águas. Lembre-se que a segunda cai no oceano, nos oceanos, nos mares. Agora a terceira taça piora a situação. Ela atinge os rios e todas as fontes das águas. Isso quer dizer o seguinte, até água para beber vai ficar inviável. Uau! Yeah. Até água potável estará sendo eliminada, estará sendo contaminada. E eu vi o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, e eles o merecem. E ouvi uma voz do altar e dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O planeta já estará mais do que nunca que sacudido com essa terceira taça. Lembre-se que a abertura dos selos e das trombetas tem trazido destruição em cima de destruição. Então, a grande tribulação ela vai ser o ponto máximo desta destruição. Quantos de vocês estão acompanhando o que está acontecendo? De tão triste, de tão deplorável, dá vontade de chorar. Vi cenas hoje, através de alguns canais europeus, e eu digo, meu Deus, esse terrível terremoto, né, que atingiu a Turquia e a Síria. Quem está acompanhando?
Já tem ideia de quantos mortos já temos? Mais de 5 mil. 8 mil. Batendo 8 mil. Estava 5 mil na parte da tarde, mas os cálculos foram refeitos uma hora e meia atrás, aproximadamente. Já está passando de 8 mil pessoas e possivelmente, depois do rescaldo lá dos escombros, porque tem muito escombro, poderia atingir a casa de 10 a 12 ou até mais pessoas mortas. E tem o pior, né? Já está se ouvindo, já estão se sentindo réplicas. Que são réplicas? São pequenos tremores ao redor daquela área, ameaçando um novo terremoto. Que Deus tenha misericórdia. Se isso for acontecer, vai realmente devastar Turquia, Síria, o Líbano e Israel. Já sentiram réplicas, né? O efeito, parte desta onda expansiva, entende? Então vamos estar clamando a Deus, embora a tendência é piorar, entende, gente? Não tem como. Claro, temos que orar para Deus ter misericórdia das vidas que foram ceifadas, as famílias enlutadas, mas orar para que Deus aborte, impeça o avanço desse processo é impossível, porque é profético, entende? E o que é profético, eu posso orar, você pode orar, podemos orar, não vai acontecer nada, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. E isso porque ainda não é a tribulação, é só as dores de parto. Quando chegar na tribulação e na grande tribulação, misericórdia. Olha, é difícil até imaginar. Só temos a descrição aqui na Escritura Sagrada. Vamos à quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8 e 9. Interessante, né? A maneira como a Bíblia coloca. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Pela descrição aqui no texto, olhando à luz da ciência, né? Porque tudo tem que ser avaliado à luz da ciência, e a ciência ela confirma a Escritura Sagrada. Acredita-se que seja a completa destruição da camada de ozônio. Não sei se vocês sabem, a camada de ozônio é o filtro natural que Deus colocou para proteger o planeta Terra dos raios ultravioletas. Na medida que a camada de ozônio é destruída, o que acontece? Os raios ultravioletas entram diretamente sobre a superfície da Terra, causando o que nós conhecemos, né, o aquecimento global, câncer de pele em grandíssimas proporções, incêndios florestais, como tem ocorrido na Europa e na Califórnia, algum tempo atrás. Agora está ao contrário, né? Agora a Califórnia está debaixo d'água, olha que extremo. E, ao mesmo tempo, a mudança da composição da atmosfera da Terra. Não sei se vocês estão sabedores, né? A atmosfera da Terra ela foi alterada em 28% nos últimos 45 anos, ou seja, a camada de ozônio, no momento que ela é destruída, ela abre-se um rombo, e esse rombo cria muitas e muitas alterações climáticas sobre o nosso planeta. Então, acredita-se que essa quarta taça vai ser o maior rombo que se terá conhecido na camada de ozônio. Para quem não sabe, a camada de ozônio já está destruída em 62%. Então, só restam 38% deste filtro. Então, acredita-se que nesse período da tribulação, este filtro já não existirá mais. Vai ser a completa eliminação do filtro da camada de ozônio. Então, o planeta vai estar exposto diretamente aos raios ultravioletas. Não sei se alguns de vocês já viram, né, nos telefones celulares de vocês, na parte da previsão do tempo. Tem um grupo de duas letrinhas chamada UV.
né? Mostra a umidade relativa do ar, a temperatura, a velocidade do vento. Aí tem uma partezinha, se você tem um aplicativo do Weather Channel, ou do AccuWeather, ou de qualquer outro aplicativo de tempo, né? Procura lá as duas letrinhas UV Index. Alguém já viu isso? Ninguém viu isso? O irmão Gil viu, a irmã Sabrina viu, o irmão Elton. O V é Ultraviolet X-rays, ou seja, a incidência dos raios ultravioletas ali. Como? Vai até 11. Vai até 11, exatamente. Irmã Bernadette está ligada, vai até 11, vai da escala de 0 a 11. Quando já está 8, está feio o negócio. Aqui em Orlando já tivemos 10 e 11, quer dizer que não saia, não se exponha a essa radiação, porque está perigoso causar câncer de pele. Até o 8, 9 é suportável, mas não exposto por mais de 50 minutos. Quinta taça. Quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha que curioso. Aqui essa taça vai atingir diretamente o que é o local de governo da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas. E blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Muitos perguntam, aonde será, geograficamente falando, o trono da besta? Muito que provavelmente será na cidade de Roma, ao lado do Vaticano, ou junto ao Vaticano. A sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Qual é o outro rio que está ali naquela região pertinho do Eufrates? Alguém se lembra? Tem um outro rio também de grande importância ali pertinho do Eufrates. Alguém se lembra? O Jordão? Qual? O Jordão? Não! O Jordão está mais 2.000 quilômetros a oeste. Tigre. Tigre, irmã. Ana Lu vai receber já 30 pontinhos. 30 pontinhos, irmã Ana Lu. Não, irmã Ana Lu sabe do mistério. Só que ela guarda o tesouro, ela fecha o negócio. Não. 30 pontinhos, irmã Ana Lu. Tigre, Rio Tigre. Já que está o Eufrates e o Tigre lado a lado, como se chama esta região que estão esses dois rios? Tem um nome específico dentro da geografia bíblica. Alguém se lembra? Que o Jardim do Éden está entre eles. Tem um nome Delta. específico. Mesopotâmia. Qual seria Mesopotâmia. Mesopotâmia, que quer dizer região entre rios. Então, nós vemos aqui que o sexto anjo está ali na região da Mesopotâmia, derramando a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Agora, preste bastante atenção nessa narrativa aqui, que é muito chamativa. E a sua água secou-se, para que se preparasse um caminho dos reis que vêm do Oriente. E a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta. Então aqui temos a trindade satânica. O dragão, a besta, que é a primeira besta ou o anticristo, e o falso profeta, que seria a segunda besta. Então esta é a chamada trindade satânica. Da boca deles, o que João viu? Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama
Armagedon. Então, aqui é o momento exato que se dará a batalha do Armagedon, já finalizando o período de 3 anos e meio da tribulação. Agora, uma nota, que você pode pesquisar isso e vai dar a informação que eu estou aqui apresentando a vocês. Há coisa de poucos meses atrás, se detectou que grande parte do rio Eufrates está se secando. Até então, não se sabia o porquê disto, mas se descobriu através de fotografia satelital, ou de várias fotos tiradas de satélite. O Irã, o Iraque, Turquia e a Geórgia fizeram um acordo secreto há alguns anos atrás e construíram uma zona de comportas, ou seja, em torno de mais de 22 comportas ao longo do rio Eufrates. E eles volta e meia estão abrindo e fechando estas comportas para fazer um fantástico teste. Eles estão aguardando um momento específico para desviarem toda a água que corre do Eufrates e jogar dentro do Tigre. Como é que é? Isso já sabemos que é possível, né? A tecnologia chegou a um avanço tão exagerado, tão impressionante, que hoje é possível você desviar águas de um caudal de água, ou seja, de um rio para dentro de outro rio, através de um sistema bem elaborado de comportas. Então, através de fotografia satelital, se descobriu, então, a existência dessas comportas. Que, então, há um plano secreto, não ainda divulgado, que o Iraque e o Irã vão fechar a qualquer momento essas comportas e desviar as águas do Eufrates para dentro do Tigre. Por outro lado, também através de fotografias, mas essa aí já foi uma notícia já divulgada de forma aberta, Mongólia e China se uniram há 15 anos atrás para a construção de uma estrada que vem lá de cima das muralhas da China, desce pelo Tibete, Nepal, corta todo o Himalaia, vaza lá em cima, próximo, não exatamente colado, mas 600, 700 quilômetros próximos da zona do terremoto que afetou Turquia e Síria, para cair dentro do Líbano e do Líbano dentro da nação de Israel. Mas qual é o objetivo? Facilitar o caminho dos reis do Oriente. Quem serão os reis do Oriente? China, Mongólia, Coreia do Norte, Camboja, Laos e Vietnã. Essas nações vão marchar contra Israel para lutarem com as 22 nações árabes no Vale do Armagedon, que também tem um outro nome. Alguém se lembra o outro nome que possui o Vale do Armagedon? Vale de Jezreel. Vale de Jezreel também tem um outro nome. Megido. Megido, irmã Amanda está esquentando os motores, 30 pontinhos para a irmã Amanda e eu dou 25 para o irmão Elton, né? Para ninguém ficar chupando o dedo no pirulito. Então... Bom, Elton, 25 pontinhos, irmã Amanda já levou 50, está levando 30, acho que ela está sendo a candidata aqui forte para ter a isenção. Eita, irmã Amanda tá que tá, né? Acho que ela dorme e acorda com essa apostila grudadinha juntinho a ela, né? É igualzinha a mamãe, irmã. A mãe dela foi nossa aluna há um tempo, né? Parece que é tal filha, tal mãe. Meu Deus, tem que falar com a irmã Neuza, dizer, sua menina tá seguindo os seus passos. Que bom. Vale do Megido. Então anote aí, Vale do Armagedon também se chama Vale de Jezreel e Vale do Megido. Vamos à 7ª taça. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. Olha que curioso. As taças foram lançadas, de uma certa forma, sobre a terra ou sobre locais específicos. Mas esta nos chama muita atenção. Ela é lançada onde? No ar. E saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo:
está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto. Mas anote aí, este vai ser o maior de todos os terremotos que ocorreram em toda a história da humanidade. E houve também um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Esta grande cidade é a cidade de Roma, embora Jerusalém será afetada em parte com alguns terremotos que ocorrerão na tribulação, mas esta aqui vai ganhar o juízo de Deus, tá? E a grande cidade, porque está ligada à grande Babilônia, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Não sei se alguém aqui chegou a assistir um filme de ficção científica lançado há mais ou menos 10 ou 12 anos, The Day After Tomorrow, o dia após amanhã, The Day After, irmã Vanessa. É uma ficção violenta, né? Falando do levantamento do nível dos oceanos, cobrindo Nova York, né? Cobrindo várias partes do planeta, e esse levantamento dos oceanos causando também uma sequência de terremotos. Quem assistiu o filme, a Vanessa assistiu, parece que ele está, se não me engano, ou no Prime Video ou no Netflix. Eu já assisti umas 5 vezes, porque ele tem uns detalhezinhos bem chamativos. Tem uma parte do filme que mostra praticamente todas as cidades do planeta caindo, não é? Além de Nova York, você vê Londres, Paris, Roma, Veneza, interessante, mas não Jerusalém. Porque Jerusalém, todo esse caos, ela vai ser preservada, porque é o local aonde Jesus descerá com seus pés no Monte das Oliveiras. Muito curioso. Então, esse texto aqui nos deixa bem claro que as cidades das nações, aí vamos entrar com as principais cidades do planeta, Nova York, Miami, Londres, Paris, Madrid, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, vai tudo caindo. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, aí está se referindo a ela, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Observa isso. Um gigantesco tsunami vai assolar o planeta. Uma grande parte das ilhas, não temos aqui um número ou percentual, mas diz aqui todas as ilhas. Então, o texto grego implica que vai ser praticamente a grande totalidade, 90% das ilhas que existem no planeta Terra, inclusive o Japão, que é uma ilha, o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é uma ilha, Córcega, Sardenha, Malta, Chipre, Groenlândia, Islândia, vai tudo embora. E os montes não mais se acharam. Anote isso aí, olha o que vai acontecer. A destruição vai ser tamanha, que o planeta Terra vai ser nivelado. Como é que é? Aonde tem montanha, aonde tem cordilheira, vai ser tudo nivelado. Vai ser uma destruição sem precedentes, uma tragédia sem precedentes. Milhões de vidas perecendo. Imagina, né, as regiões dominadas por montanhas, como o Rio de Janeiro, a costa da França, as costas da Grécia, da Turquia, tudo aquilo que tem o contraste de montanha e mar, vai tudo ser destruído. E tudo isso dentro, né, da 7ª taça. E se não bastasse, olha só, e sobre os homens caiu do céu o quê? Uma grande saraivada, ou seja, chuva de gelo, com o peso de quê? Um talento. Quem sabe, quem tem ideia de quanto pesa um talento? É uma medida do mundo antigo, não é usada nos dias de hoje. Mas quem já teve a curiosidade de pesquisar o valor de um talento?
Ninguém teve a curiosidade de pesquisar quanto vale um talento? Anote aí. Já tive a Sim, curiosidade de pesquisar sobre todos, mas não me vem na memória de Um jeito. talento corresponde a 42 quilogramos. Cerca de quase 70 libras. Vai ser uma coisa doida. E aqui está dizendo, caiu do céu uma grande saraivada. Pedras, está no plural, não é uma só. Não é duas, não são três, são dezenas, não sabemos quantas. Mas uma já vai fazer um estrago. 42 quilos, não é? Ou 70 libras. Imagine a grande quantidade de destruição que essas pedras vão trazer. E olha a consequência. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Sem muitos comentários, o planeta Terra vai ser devastado na tribulação e na grande tribulação. E aí entramos na partezinha, né, que já batemos na tecla, a igreja na tribulação. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja será arrebatada, arrancada ao soar da última trombeta, conforme 1 de Coríntios 15, 51, 52. Portanto, ela não passará pelas 7 taças. E olha a colocação que aqui fazemos. E nem tampouco por todo o período de 7 anos. Conseguiu interpretar aqui essa frase? E nem tampouco por todo o período de 7 anos. Mas como já batemos bem nessa tecla, a igreja vai estar presente na terra nas primeiras semanas ou mesmo nos primeiros meses da tribulação, que isso vai nos dar condições de vermos o ambiente, como vai piorar, e conheceremos a identidade do anticristo, mas não seremos expostos às destruições comuns, nem à tribulação, primeira parte, e muito menos à grande tribulação. Perfeito? Essa parte da ressurreição dos mortos eu vou deixar no finalzinho, com as perguntas. Damos um saltinho para a página de número 28. Peço que você chegue lá, na página 28. A volta do Senhor Jesus Cristo. Já falamos, não é? Já batemos bem nesta tecla, mas não é demais. Fazemos uma recapitulação, porque eu sei que nesta temática, volta e meia, algum tipo de dúvida, né? Pode vir à tona e queremos evitar com que as dúvidas se prolonguem por muito tempo. Estando com eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, porque ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Vamos aqui observar com muita atenção, muita atenção. Jesus partiu um dia para os céus. Concordam comigo? Ele partiu um dia para os céus, sim ou não? Isto. De onde exatamente? Se você se lembra desse texto, você já leu esse texto, eu creio que várias vezes. Qual a localidade da onde sai Jesus e sobe aos céus? Do Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Quando Jesus retorna à terra com a igreja glorificada no final da tribulação, qual o local para o qual ele volta? Monte das Oliveiras. Oh, então está bem claro aqui. Jesus sai para os céus e volta para o mesmo lugar, para que se cumpra, não é, a palavra dos anjos, varões galileus. Por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Ou seja, os anjos estão dizendo, ó, daqui ele saiu, para aqui ele vai voltar. Olha que interessante isso aqui. Claro, um leitor que não é observador não vai se dar conta disso, mas o leitor que observa os detalhes do texto vai chegar a essa conclusão. Então virá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui fala especificamente que quando Jesus regressar visivelmente a este planeta, ele vai ter o cuidado, não é, de separar os judeus fiéis dos judeus infiéis. Porque está falando aqui, ó. Então verão o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, ela está ligada à nação de Israel. Ó, que interessante. Vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos. Esses escolhidos, cuidado, não se trata da igreja, porque a igreja já foi arrebatada 7 anos antes. Aqui nós estamos falando o retorno visível de Cristo à terra, sobre o Monte das Oliveiras, mas 7 anos antes foi a igreja. Jesus já pegou a igreja, mas aqui é Jesus resgatando os remanescentes hebreus ou judeus e dos 4 ventos, ou seja, das 4 partes da terra até a extremidade dos céus. Aí vem aquela questãozinha, antes de entrar com o irmão Elton, que nós, a grande maioria, né, nós temos ensinado e não tem base bíblica nenhuma em dizer que a parábola do trigo e do joio é o crente fiel e o crente infiel. Isso é completamente incoerente. Quando você vai lá em Ezequiel, Amós, Abacuque, Zacarias, Oséias, Ageu, quando você lê o contexto destes livros, incluindo Ezequiel e Isaías, você descobre facilmente que joio e trigo estão ligados a judeus. Judeus fiéis, trigo. Judeus infiéis, joio. Mas, no 6º século, se criou um conceito distorcido pela Igreja Católica Romana, e esse conceito entrou dentro da mentalidade cristã evangélica. Então é muito fácil hoje alguém dizer trigo e joio, crente fiel. Não, porque não tem base, não tem contexto bíblico, né? É a mesma coisa que alguns batem com o pezinho no chão, né? Jesus é a rosa de Saron. Aonde? Prova na Bíblia. Jesus não é a rosa de Saron. Quando você estuda o 2º capítulo de Cantares, você descobre quem é a rosa de Saron. É a igreja. Então temos que ter muito cuidado com a questão do contexto histórico e do contexto cultural da Bíblia. Irmão Elton. Pastor, mas o que se dará com devido a todas essas catástrofes das taças, quando Jesus voltar, não sobreviverá ou não converterá nenhum gentil nesse período que entrará? Sim, claro que sim. Nesse versículo aqui, Deus faz separação de judeu, e esses ficam à parte para outro episódio. Preste atenção para não haver confusão. No período dos 7 anos da tribulação, será pregado o evangelho do reino. A pregação do evangelho do reino, ela vai ter 2 fases, 2 etapas. Primeira etapa, os primeiros 3 anos e meio. 2 testemunhas judaicas vão pregar o evangelho do reino. Segunda parte da tribulação, serão os 144 mil judeus que serão perseguidos pelo anticristo. Na pregação do evangelho do reino, o objetivo é salvação, tanto de judeus como de gentios. Vai ter gentios salvos? Grande quantidade. Vai ter judeus salvos? Grande quantidade também. Vai ter gente morrendo na tribulação? Grande quantidade. Vai ter cristão sendo martirizado? Nem se fala. Vai haver, definitivamente, salvação. Mas preste atenção, o número de sobreviventes vivos
e salvos que vão sair no final da tribulação será muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Pequeno demais, é uma quantidade infinitamente pequena, mas vai ter salvação, vai ter. Eu não vou entrar no outro detalhe porque tem ligação com as ressurreições, que a gente vai deixar no finalzinho para deixar isso bem mais claro. Mas já adianto que na tribulação vai ter salvação, porém muito apertada, apertadíssima, apertadíssima, pelo fato que já falamos, né? Hoje o Espírito Santo reside e está em nosso meio. Na tribulação, o Espírito Santo não vai residir. Somente sobre 3 tipos de pessoas o Espírito Santo vai residir, se quiserem anotar. Sobre as 2 testemunhas e sobre os 144 mil. Só. O Espírito Santo vai fazer habitação, como hoje faz em mim, faz em cada um de nós, tá? Na tribulação, somente sobre 3 tipos de pessoas. As 2 testemunhas, não sabemos os seus nomes, mas Apocalipse capítulo 11 nos ensina que serão 2 judeus, cada um deles com um ministério, um à semelhança de Moisés e outro à semelhança do profeta Elias. E os 144 mil, que já estão hoje, hoje, eles estão no planeta Terra, na cidade de Jerusalém. Eles estão vivos, já selados e conscientes da sua missão. E que é isso? Oh. Então, vocês não estão ao par de uma entidade chamada, né, The Temple Institute. Essa entidade chamada o Instituto do Templo já está com tudo preparado. As roupas sacerdotais, os utensílios, os instrumentos que serão tocados para a inauguração do 3º templo, o menorá, o candelabro de 7 braços, todos os móveis, o altar do holocausto, está tudo pronto. Só está esperando agora a ordem da construção deste templo, que será ao lado do Domo da Rocha ou da Mesquita de Omar. Mas essa ordem virá, uma permissão de Deus, aonde o anticristo vai estabelecer um acordo de paz, não é? Árabes e israelenses finalmente vão ter um acordo de paz e o templo, então, em aproximadamente 10 a 15 dias, será levantado. E aí os sacrifícios vão ser reatados, vão voltar a serem realizados, que é o desejo e a oração de todo judeu ali no Muro das Lamentações, né? Ele ora movimentando o seu corpo 7 vezes de uma vez só, clamando, né? Que Adonai restaure Jerusalém, que Adonai restaure os sacrifícios, que Adonai restaure o templo. Então, nós estamos praticamente na beirinha. Irmãos, sou muito sincero e não estou aqui colocando uma gota sequer de exagero. Eu não em nada me impressionaria. Amanhã de manhã você liga aí a televisão na CNN, em qualquer noticiário, e vem aí um acordo de paz, né? Entre árabes e israelenses para a reconstrução do templo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer pernas para que te quero. Porque daqui a pouquinho, ó, estamos todo mundo subindo. Porque vai ser uma forma bem curiosa que Deus vai usar para despertar a igreja. Eu sigo Cultura Israel, os muçulmanos estão fazendo, um governo muçulmano fez acordo ali estão fazendo acordo com Israel de paz, através de uma pessoa. É um princípio, é um alinhavado, compreende, irmão Elton? Está vendo um alinhavado ali, porque lembre-se que, por um outro lado, os islâmicos estão esperando o seu Messias, chamado Al-Mahdi. E o trem também, que vai dar acesso ao templo, já está sendo construído ali. Exato. Na verdade, o Al-Mahdi é o anticristo. Fantástico isso. Então, o que os judeus esperam, eles vão canalizar sobre quem, né? A pessoa do anticristo, como sendo o Messias. O Al-Mahdi esperado também da parte dos muçulmanos. Então, nós estamos praticamente num momento altissimamente delicado. E detalhe, a indiferença da igreja na face da terra sobre este assunto, cada semana vai aumentando. Não sei se alguém está percebendo. Cada semana que passa,
quase nenhuma mensagem sobre o arrebatamento, manifestação do governo de Cristo ou do governo do anticristo. A gente ouve nas igrejas. Nas redes sociais, zero. Zero. Eu fui chamado de fanático semana passada, não diretamente no meu Instagram, né? Mas numa mensagem que me mandaram: pastor, o senhor está muito fanático. Como assim? Fanático? Só está fanático. Toda hora falando de arrebatamento, anticristo. Isso é fanatismo. Pastor, isso não vai acontecer. Eu falei, que pena que o irmão enxerga desse jeito. Que pena Pastor, que o irmão não está tendo sensibilidade ao momento que estamos vivendo. Depois um outro pastor, colega deste, me atacou também no meu privado do Instagram, dizendo que eu estou delirando, estou levando a milhares a delirarem. Que delírio bom! Que delírio bom, porque é a razão minha de ter, eu mais do que nunca, quando essas coisas estão acontecendo, vai aumentando a minha convicção de que acabou o tempo está indo embora, entendeu? E que a gente tem que trabalhar o máximo que pudermos para nós não sermos tomados de surpresa. Irmã Vanessa, depois o irmão Elton. Já me falaram também que eu fico postando as coisas para causar pânico nas pessoas. Toda vez que eu coloco sobre a volta de... Eu surpreenderia, irmã Vanessa, que, com todo respeito, que pessoas, desculpe, é muito sincero e não é nada pessoal, por favor, a senhora é madura para entender o que eu vou dizer. Não me surpreenderia que alguém, ou os irmãos da sua igreja, começasse a taxar a senhora Eunice de doidos, fanáticos, delirando, que estão aí querendo causar pânico, ou sensacionalismo. Não me surpreenderia, entende? Nós que temos convicção do momento que estamos vivendo, não podemos ficar calados. E aí que vem negócio, né? Quem tem convicção fala, tem que extravasar. E é normal, quem não tem convicção vai ser taxado, vai se levantar para contra-atacar, para dizer, você está colocando pânico. Já fui chamado de terrorista evangélico, de terrorista da fé. Né? Tem um pastor aqui em Orlando que me chamou de Bin Laden da fé. Você é o Bin Laden da fé. Amém, glória a Deus. Se eu sou Bin Laden da fé, encerra a minha participação. Vamos ver aonde eu vou chegar. Vamos lá. Mas isso é uma hipocrisia dos cristãos que falam que é fanatismo, porque se eu sou novo convertido, mas desde um ano até hoje, andei lá no mundo, mas desde a minha infância, eu venho escutando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. No período de Paulo já se falava no arrebatamento. E as coisas estão mais visíveis no dia de hoje. E a pessoa que fala que está espantando, ela não pode afirmar lá no púlpito que Jesus pode voltar a qualquer momento, e ainda nessa noite. Muitos afirmam ainda nessa noite. E por que isso? Se nem ele está acreditando. Tudo vai de encontro àquilo que chamamos de convicção. Se eu tenho convicção, com este livro, esse é o grande problema. Quantos de nós temos suficiente convicção deste livro? Nem todos, infelizmente. Não tem como. Isso aqui, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Quanto mais eu estudo e leio este livro, eu vou ser cheio de convicção e fé. Jesus falou algo muito interessante lá em Lucas 18:8, se quiser anotar. Quando o Filho do Homem regressar à terra, encontrará nela fé? Essa é a pergunta que Jesus deixou. Então, nós estamos vivendo um quadro perfeitamente colocado por todas as profecias. Os crentes são aqueles que, ao invés de terem fé, estão demonstrando falta de fé, incredulidade, questionamento, dúvidas. Os mundanos estão aí, crendo até um pouco mais do que a grande maioria dos cristãos. Não tem uma gota de dúvida, eu falo por convicção, e a minha oração é que, se você, minha irmã, meu irmão, ainda não tem essa necessária e suficiente convicção, que possa tê-la. Temos aqui o terceiro texto, que tem Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Então, esses três textos de Atos, de Marcos e de Apocalipse está ligado ao retorno físico do Senhor Jesus à terra. Então, vamos recapitular aqui. Jesus Cristo voltará a primeira vez para arrebatar a igreja.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Segunda vez, para a batalha do Armagedon. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso do 11 ao 15. Aí continua. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Do oriente para o ocidente haverá um vale muito grande, e a metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor e todos os santos com ele, a igreja glorificada aí, voltando. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada, pois será conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental. Alô, mar oriental, que mar é esse? Alguém sabe? Na geografia bíblica, Mar Oriental, a cidade de Jerusalém, né, o Monte das Oliveiras, vai abrir, vai sair um manancial de águas. Uma parte, Mar Oriental. Que Mar Oriental é esse? Mar Morto. Mar Morto, 100% Mar Morto. Ô, irmã Bernadette, meu Deus, tá candidata mesmo. Mais uma eu vou lhe isentar. Mais uma vou lhe isentar. Já está na beirinha, irmã Bernadette, já está na beirinha. Ô, irmã Sabrina, sua irmã está lá na frente, hein? Está lá na frente, né? Meu Deus. Eu acho que a senhora e o pastorando estão fazendo assim, ó. E a Bernadette está recebendo. E a Bernadette, ó, está rolando sério, filho. O negócio tá forte aí, né? E o Mar Ocidental? Aí fala do Mar Oriental e o Mar Ocidental. Mar Mediterrâneo. Papai do céu. O que eu vou fazer, Tem o dedo gente? duro aqui, pastor. É o meu esposo. O dedo duro é o pastorando. Cadê? Ah, não, aí, ó, tá falando. É o esposo da irmã Bernadette, é o dedo duro, hein? Aí não, aí ficou estranho. Aí ficou estranho. Irmã, Não, tá doido. tem certeza, né? Ele está fazendo aula de escatologia, vou dizer que vai Que pegar meu coisa diploma. tremenda. Vamos segurar essa, irmã Bernadette. A próxima a senhora entra. Mas, olha, é bom ter esses dedos duros, né? Se é o esposo, se é a esposa, vou te contar, gente do céu. Pensava que era o pastor antes que deu essa soprada, mas não, foi o esposo da irmã Bernadette. Mas tá bom, graças a Deus. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor. Olha de novo, interessante, né? Na tribulação e no finalzinho da tribulação, o planeta vai passar por um processo de aplanamento, ou seja, as tragédias vão ser tamanhas que os montes vão desaparecer. Está aqui dizendo, ó, toda a terra em redor, ou seja, toda a Palestina, tudo que tiver monte na Palestina vai desaparecer, vai ficar tudo uma planície, tudo nivelado. Toda além planície.
Desde Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exaltada e habitará no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Essa é a narrativa mais detalhada ligando a segunda vinda de Cristo fisicamente ao planeta Terra. Zacarias 14, 2 ao 10. Como será a sua vinda? Nas nuvens. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26, 27. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e mesmo aqueles que o traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Aqui está se referindo à segunda fase da vinda de Jesus. Repentinamente. Pastor, Mas, irmãos, esse que os que o transpassaram, os únicos que os transpassaram foram os da cruz, que transpassaram Jesus. Quem seriam esses, exatamente? Seriam os romanos. Não. Não. Até o que os transpassaram, eu não entendo, eu tenho que pesquisar, mas eu não vi essa... Vamos a Zacarias, capítulo 12, já dou a resposta agora. Eu creio que o irmão deve ter pulado essa partezinha na sua pesquisa. Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Vou esperar com que você abra a sua Bíblia. Quero que todos acompanhem esse texto. Zacarias, capítulo 12, verso de número 10. Vou aguardar alguns irmãos que ainda não têm as suas Bíblias abertas. Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10. Todos encontraram o texto? Todos? Maravilha. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como pranto de Hadad-Rimon, no Vale do Megido, verso 12. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. 13. A família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Não fechem, por favor, aí, Zacarias 12, 10 ao 13. Vamos, Apocalipse 1, 7. A escatologia ela é explicada através da chamada leitura de contexto remoto. Apocalipse, capítulo 7. Perdão, desculpe, 7, não 7. Capítulo 1, verso 7. Então, segura aí, Zacarias 12, 10 ao 13, e abra Apocalipse 1, 7. 1, 7. 1, 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Pergunta: há alguma semelhança do texto de Zacarias 12, 10 com Apocalipse 1, 7? Sim ou não? Então, a maior semelhança aí se refere a quem? Aos judeus. Os remanescentes, os sobreviventes. Já ouviram falar do remanescente da casa de Israel? Ou seja, o grupo de judeus que vai permanecer vivo na tribulação. Estes vão ser alvos do tão pregado avivamento. Esse é o problema.
Hoje que as igrejas pentecostais entraram, elas não entendem o texto de Joel, capítulo 28, verso 2, 28 e 32, e afirmam que a profecia de Joel ela se cumpriu plenamente no dia de Pentecostes. Não, ela se cumpriu parcialmente. Parcialmente. Irmã Rubiane. Então, pastor, é nessa fase, é nesse pedaço aí que fala que quando ele vir sobre as nuvens, aí vai ser derramado sobre os judeus o Espírito Santo e eles se converterão. Serão o povo que vai se converter. Isso. E por não haver um estudo aprofundado deste texto, eu falo com muito respeito, um bom número de pentecostais afirmam mesmo, que a profecia de Joel 2, 28 e 32 se cumpriu no dia de Pentecostes. Não, o dia de Pentecostes foi um cumprimento parcial, foi um ensaio para que a igreja pudesse provar um gostinho desse derramamento. Mas o derramamento pleno, se você vai lá em Joel, vai descobrir que é sobre o remanescente judaico. Vamos lá, Joel 2, 28 e 32, creio que já falei sobre isso, mas não é demais bater de novo nessa tecla. E a escatologia é assim, irmãos, ela tem uma profecia no Antigo e se encaixa perfeitamente no Novo. Profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor está assinalando o quê? A segunda parte da tribulação ou a grande tribulação. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém, aqui está apontando para onde? Para a nação de Israel. Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes. Aí está, ou remanescentes, aqueles que o Senhor chamar. Quando você não considera esse texto e só considera o de Atos, capítulo 2, aí é claro que você vai interpretar como o derramamento do Espírito Santo como unicamente sobre a igreja ali em Jerusalém no dia de Pentecoste. Mas ali em Jerusalém, no dia de Pentecoste, foi o quê? Foi uma amostra para envolver quem? Os gentios. Mas o cumprimento pleno, completo, está voltado para a nação de Israel no finalzinho da tribulação, quando Jesus desce dos céus com a igreja glorificada, não é? Para em seguida, lá na frente, inaugurar o governo de 1000 anos, né? Que nós vamos falar na próxima aula, né? Como vai ser o retorno de Cristo e o seu estabelecimento do governo de 1000 anos. Só quero dar uma rápida brecha. Antes de Jesus estabelecer o seu governo na Terra, ele vai fazer 3 coisas. A primeira delas, como já estamos falando, ele vai derramar do seu espírito para revestir de seu poder, avivando a nação de Israel. Aí vai se cumprir plenamente a profecia da visão do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel, capítulo 37. Porque se você estudar todo o capítulo 37, a visão que Ezequiel teve, né, do Vale dos Ossos Secos é a restauração da nação Israel no plano econômico, no plano político e no plano espiritual. Somente se cumpriram até aqui a restauração no plano econômico e político, mas no plano espiritual ainda não. Vai se cumprir exatamente encaixadinho com essa profecia de Joel 2, 28 ao 32, com a salvação ou resgate dos sobreviventes
da grande tribulação. Ali eles vão reconhecer que Jesus Cristo de Nazaré é de fato o Messias de Israel. O próximo fato, Jesus, né, vai separar os judeus infiéis dos judeus fiéis. Jesus vai fazer duas coisas parecidas. Ele vai separar o trigo do joio. Trigo, judeu fiel. Joio, judeu infiel. Então, ele vai fazer essa limpeza. Depois ele vai separar as nações bodes e as nações ovelhas. Que é isso? Nações ovelhas, as nações que cuidaram bem dos judeus na tribulação, cuidaram, protegeram. As nações bodes são as nações que perseguiram, maltrataram, xingaram, ou seja, tiveram uma represália, uma oposição a Israel na tribulação. Diz o texto de Mateus capítulo 25, do 31 ao 40, que as nações bodes, uma vez que separadas das nações ovelhas, elas serão lançadas diretamente no lago de fogo e enxofre. Mas observe que este juízo chama-se juízo das nações, não é de pessoas. Exemplo, só um exemplo. Se o presidente da Itália estiver vivo, não é? Ou qualquer outro representante que politicamente represente a Itália, sendo a Itália uma nação que maltratou Israel, então ela é separada como nação bode. Então toda a responsabilidade da nação bode vai recair sobre quem? Sobre o seu representante, seja ele o presidente do país, o primeiro-ministro, o presidente do Senado. Então, aquele representante, politicamente falando, da nação que maltratou Israel, vai pagar o pato, como diz o ditado popular, né? Vai ser lançado no lago do fogo e enxofre. Alguém já me perguntou, ainda que a Itália tenha sido uma nação bode, Deus vai condenar os italianos? Não, porque o juízo é de nações, não é de pessoas. Então, a nação Itália, ou os cidadãos italianos, não é? Que têm entregue a sua vida a Jesus, é claro que eles serão poupados, mas o juízo será sobre o representante legal da nação que incorreu mal, que agiu mal contra Israel. Irmão Gil. Isso é historicamente ou no momento atual que ocorreu? Não, isso é na tribulação. Lembra-se que na tribulação... Exatamente na tribulação, mas não historicamente, durante não tem nada a ver. É somente o tratamento que Israel vai sofrer na tribulação, não historicamente. É uma coisa bem específica, porque a tribulação em si ela também vai ser um momento de juízo sobre as nações que maltrataram Israel historicamente. Mas, ou seja, a tribulação vai aglomerar vários tipos de juízos, vários. Mas o mais marcante, definitivamente, vai ser o juízo das nações, que vai acontecer exatamente no período em que Israel será bem cuidado ou maltratado naquele período de 7 anos, né? Mas também vai haver uma ação de Deus sobre as nações que historicamente maltrataram a nação de Israel. É o que diz o texto, né, de Mateus capítulo 25, do 31 ao 40. Então, essa é a primeira medida. Jesus vai julgar as nações. E esse julgamento vai durar 45 dias. Olha, interessante, mas na ordem. Jesus derrama do seu espírito, restaura o remanescente de Israel, entra no templo judaico, profanado pelo anticristo, e toma ali dentro 30 dias. Fazendo o quê? Jesus vai limpar, vai purificar o templo profanado pelo anticristo que entrou ali e sacrificou uma porca, correto? Então ele vai trabalhar 30 dias ali dentro até purificar todo o templo e, consequentemente, vai tomar mais 45 dias julgando as nações. Quando fechar esse espaço de tempo de 75 dias, ele começa o seu governo milenal. A irmã Nalu e depois a irmã Bernadette, por gentileza. Irmã Nalu. Pastor, o senhor fez uma salada mista aqui no meu cérebro aqui. Se o anticristo vai estar reinando, vai estar comandando
Ainda as nações, os países, como o senhor falou, a Itália, Brasil, vai ter voz ativa, sendo que vai estar debaixo de um comando do anticristo, para poder dizer que Lembre-se foi que contra isso Israel? vai se dar no finalzinho da tribulação. Procure pegar a linha do tempo. O anticristo ele vai governar dentro de um prazo de tempo. Quando Cristo regresse no finalzinho da tribulação, o governo do anticristo já vai estar no seu final, ele já vai perder a força. Como a gente descobre isso? Quando nós estudamos o capítulo 17 do livro do Apocalipse e o capítulo 18. E como é que desmorona o governo do anticristo? Com a queda das duas Babilônias. Se quiser anotar, isso é interessantíssimo. Capítulo 17 fala de uma Babilônia. O capítulo 18 fala de outra Babilônia. O capítulo 17 fala da Babilônia eclesiástica ou da Babilônia espiritual, que é o Estado do Vaticano. O capítulo 18 fala de outra Babilônia, é a Babilônia comercial, é o país do Iraque. Então, o anticristo, dentro da União Europeia, entenda isso, dentro da União Europeia, ele vai ter dois enormes braços dentro dos quais ele vai estar se movendo em todo o planeta. Então, a União Europeia é a base. Procure entender, todos vocês entenderem isso. A União Europeia é a base principal do governo do anticristo, ok? No período da tribulação. Mas essa base ela se sustenta em cima de duas colunas. E quais são essas duas colunas? O Estado do Vaticano e o país do Iraque, que queiramos ou não, também vai ter uma extensãozinha do Irã. Mas quem vai dar as caras dentro da tribulação não vai ser o Irã, vai ser o Iraque. Mas os dois países, queiramos ou não, eles estão historicamente, culturalmente, geneticamente entrelaçados. Mas quem vai dar a cara, profeticamente falando, é o Iraque. Dê uma olhadinha, vocês façam uma pesquisa de leve. O que está acontecendo hoje, agora, no Iraque? Claro, o Irã é o que está chamando mais atenção, porque o Irã está alimentando militarmente, financeiramente, está dando um apoio enorme para o soerguimento ou levantamento do Iraque. Não sei se vocês chegaram a ouvir, alguns anos atrás, a moeda do Iraque estava muito cotada, mais do que o próprio dólar. Pessoas que tinham o dinheiro iraquiano guardado e foram trocar, ganharam uma bolada enorme. Não sei se alguém se lembra, isso é uns 5 a 7 anos atrás. Aí, de repente, o dinheiro iraquiano foi para o buraco. Mas hoje, quem está alimentando o levantamento da estrutura política, social e militar do Iraque é o Irã. Qual é o interesse do Irã em fazer aliança com a Rússia e com a Turquia? O interesse é duplo. Trabalhar com a destruição da nação de Israel, que vai acontecer na batalha de Gog e Magog no início da tribulação, e segundo, alimentar o Iraque economicamente, militarmente, para ter o poder militar e econômico daquela região. Irmã Vanessa. Pastor, eu sei que sempre existiu, mas ultimamente esses sheiks, eles têm tanto dinheiro que eles compram até um país inteiro, eles compram times de futebol, tanto dinheiro. Isso não já faz parte da estratégia dos finais do tempo, deles comandarem tudo? 100%. Observem que a economia mundial ela tem que estar unificada num só bloco. Não importa de onde venha o dinheiro, mas o dinheiro flui. Existe miséria? Existe pobreza no planeta Terra? Existe. Mas vocês não têm ideia da quantidade de riqueza acumulada que existe. É gigantesca. É gigantesca. E analisa, quem hoje tem o dinheiro do planeta Terra? São os norte-americanos? São os russos? São os europeus? São os orientais. Anote aí, os países mais ricos do planeta Terra. Dubai, Emirados Árabes, Oman,
Catar, Dubai, Oman, Catar, Emirados Árabes. São os 4 países mais ricos do planeta. E eles estão financiando. Sim. Eles não deixam listar a fortuna deles na Forbes. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha a observação do irmão Gil. Eles, por uma questão ética, não permitem. Por quê? Porque são islâmicos. E esse é um comportamento islâmico, 100% islâmico. Eles não deixam que a sua fortuna seja listada na Forbes. Eles têm esse argumento, mas, na verdade, o argumento é toda a riqueza do mundo ela está acumuladinha para, na hora certa, cair na mão de um só homem, o anticristo. E já está tendo conchavos, alianças com as nações árabes. Poucos de vocês não perceberam isso. O anticristo já tem um conchavo fortíssimo, não é, com nações árabes, porque o dinheiro do planeta flui lá. Não é na Europa, não é aqui, não. Quem pensa que o dinheiro do planeta flui na Europa e aqui está enganado. O dinheiro do planeta flui no Oriente Médio e na mão desses 4 países que eu acabei de mencionar. Observa que esses 4 países também têm ligação com o Iraque e com o Irã. Não é coincidência, gente. Não é coincidência. O Irã e o Iraque estão se tornando uma potência poderosamente rica, porque tudo isso vai ser entregue, na mão do anticristo, tá? E a escritura diz que o anticristo, depois de usar, olha só que interessante, depois de usar a Igreja Católica, o Vaticano, que é uma coluna, e usar o Iraque, que é outra coluna, ele vai destruir os dois. Vai arrebentar com os dois. Está bem claro lá em Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Por isso que o anticristo ele vai ter o seu governo limitado a 7 anos de existência, porque vem Jesus e quebra tudo. Completamente. Lembra-se do sonho da estátua de Nabucodonosor? Quem se lembra desse sonho? O sonho era dividido em várias etapas. A estátua, aliás, era dividida em várias partes, na é verdade, várias etapas. Mas tem uma coisa muito chamativa na base da estátua. Alguém se lembra? Muito chamativa. No sonho. O reino de Cristo. A rocha. Mas como ele é visto? Como ele é apresentado no sonho? A rocha. De barro? Não sei se é a corrente. Preste atenção. No sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, o reino de Cristo ele é figurado, ele é apresentado através de uma figura muito chamativa naquele sonho. Alguém se lembra? Angelina. A rocha? Sim, Angelina. A rocha? De que forma? Uma rocha, mas de que forma? Tem algo muito chamativo. É só uma rocha ou o que é? Uma pedra e uma corrente. Não. Eu esqueci. Uma pedra retirada sem mãos do céu vinha e estraçalha a base da estátua. Isso quer dizer, a pedra é Cristo e vem do alto. Presta atenção, dê uma olhadinha lá no capítulo 2 do livro do profeta Samuel. Vem a pedra e esmaga-lhe a base. O que é a base da rocha? Os pés. Os pés em barro e os pés em ferro. E desmorona. É exatamente o que Jesus vai fazer. No momento que o anticristo pensar que ele está abafando, fazendo e acontecendo, vem Jesus, desce dos céus e arrebenta com a estrutura de todos os governos humanos. E aí termina o chamado tempo dos gentios. Então, entenda isso aqui. Quando Cristo regressa, ele não somente regressa do céu com a sua igreja para resgatar o remanescente judeu, trazer um grande avivamento. Ele regressa para terminar, para dar o ponto final a todos os governos gentios na face da terra. Aí inicia o dele. Ele, Jesus de Nazaré, governará por 1000 anos. Antes disso, ele aprisiona Satanás no Tártaro, no poço do abismo. Então, ele fica lá quietinho por 1000 anos. E diz a Escritura no Apocalipse capítulo 20, depois de 1000 anos, ele solta a Satanás
para enganar nas nações nos 4 cantos. Por que Deus vai fazer isso? Por brincadeira? Porque Deus é sadomasoquista? Não. É para testar a fé e a fidelidade, acima de tudo, daqueles que saíram vivos da tribulação e nasceram. Olha só que interessante. E nasceram no milênio. Observe isso. Nós vamos estudar isso com detalhes, com muitos detalhes. Só no milênio, quem não será alvo da influência do pecado, anote isso, só no milênio que não terá influência do pecado serão os glorificados. E quem serão os glorificados? Serão os justos ressuscitados na ocasião do arrebatamento e os vivos transformados. Vou repetir. No milênio, no governo de 1000 anos de Cristo na Terra, os únicos que não terão a influência do pecado e muito menos de Satanás depois que for solto, no finalzinho do milênio, serão os glorificados. Mas os glorificados estão em 2 tipos de pessoas: os justos, salvos, que ressuscitarão na ocasião do arrebatamento da igreja. E nós, os que ficarmos vivos, não é? Teremos os nossos corpos transformados. Aí, definitivamente, a imortalidade, a incorruptibilidade vai tomar conta de nós. Não teremos necessidade de comer, de dormir. Poderemos comer? Poderemos. Poderemos dormir, se queremos, mas não teremos necessidade de nenhuma coisa ou de outra. Nem de trabalhar. Muito menos. Aliás, trabalharemos com o Rei Jesus, não para ganhar o pão. Não para ganhar o pão, claro, irmã Ana Lu, não para ganhar o pão. Vamos trabalhar servindo a Ele como reis e sacerdotes, mas para ganhar a vida, não. Já no milênio, preste atenção antes de chegar o irmão Elton, já no milênio, teremos 3 tipos de pessoas que vão viver no milênio. Se quiserem anotar, porque nós vamos estudar isso exatamente na última aula. Na última aula nós vamos encaixar milênio, trono branco, novos céus e nova terra. No milênio estaremos nós, os glorificados. No milênio estarão os sobreviventes da tribulação. E no milênio vai nascer muita gente. Esses 2 últimos grupos, os sobreviventes da tribulação e os que nascerem, terão corpos iguais ao que temos hoje. Corpos mortais, corpos perecíveis, corpos sujeitos à influência do pecado e herdando o DNA do pecado. Com o detalhe, o provocador do pecado vai estar amarrado 1000 anos. Esta é a razão porque Jesus, como está escrito lá no livro do profeta Zacarias, que ele vai governar as nações com vara de ferro. Vai reger as nações com vara de ferro. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar sobre toda a terra. Assim como as águas enchem os mares, a glória de Deus vai encher sobre toda a terra. Então, quem não obedecer o Rei Jesus no milênio, vai ter o governo, né? Vai ter ação rígida, dura, vara de ferro, tá? A irmã Vanessa tem uma pergunta, irmão Elton também, mas deixa eu colocar Zacarias, só para vocês já terem uma antevisão, porque já são 10:02, se der tempo hoje passamos para as perguntinhas da ressurreição, se não der jogamos para a próxima, porque eu quis fazer o fechamento, mas esse assunto ele é muito extenso, gente, eu tenho que esclarecer as coisas para não ficarem dúvidas. A gente planeja de uma maneira, né, e eu planejei para a gente fechar isso, mas não vai ficar a dever, vai ser a primeira temática que a gente vai jogar na próxima aula, só para você. Zacarias, capítulo 14. Vamos fazer assim, já são 10:02, eu não quero me estender. Primeira coisa que nós vamos fazer no início da próxima aula é já falar sobre a questão das ressurreições. Vamos entrar com as perguntinhas. Zacarias, capítulo 14.
Versículo 16. Eu vou fechar com isso aqui. Isso aqui é importante. Irmãos, ministrar escatologia, já perceberam, não é uma tarefa fácil nunca. Muito difícil. Aí vocês imaginam como eu sofro quando eu dou um seminário de escatologia de 3 dias, né? Como vai ser na igreja do irmão Elton em abril. Eu vou suar muito, vai ser sofrível. 3 dias insuficiente demais. Quando eu ministro uma semana, de segunda a domingo, muda o assunto. Só fiz isso 2 vezes até hoje. Em uma igreja brasileira em New Hampshire e uma igreja hispana aqui na Flórida, né? Tem pastores que me convidam para falar um dia. É brincadeira, né? Um dia eu já deixo, pastor, só vou dar um espirro e dou uma saudação e termino o assunto. Não tem como. Dou um atim. Sim, Ana Lu. Teve uma parte do vídeo que o senhor falou bem assim, ainda tem 1 hora. Eu morri de rir. O senhor já estava parecendo cansado de falar, o senhor falou, ainda 1 hora para eu falar, tipo assim. Mas o assunto rende, vocês estão percebendo. Quem está percebendo que esse é um assunto muito ramificado, você esclarece um ponto aqui, ele vai abrindo ali, vai abrindo ali, vai abrindo ali, e essa é a complexidade da escatologia. É complexo e é bonito, né? Quando é bem explicado, bem colocado, e hoje eu lamento, não é porque eu seja em algo melhor do que ninguém, não sou, deixo muito a desejar, reconheço as minhas enormes limitações, apesar de que eu estudo esse assunto já há 51 anos, mas, irmãos, isso é uma vastidão, você gasta a vida inteira, mas não chega a aprender tudo, é quase impossível. Zacarias 14:16, eu termino lendo esse texto aqui, quero que você anote, isso aqui é importante demais, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Esses dias, irmã Sabrina me falou das festas judaicas, me perguntou sobre as festas judaicas. Aqui eu tenho uma resposta bíblica bem interessante. De todas as festas judaicas, a única festa judaica que vai ser comemorada tanto por judeus como gentios é esta aqui, a festa dos tabernáculos. É a única. Todas as demais são para a nação de Israel. Mas no milênio, a festa dos tabernáculos ela será uma obrigatoriedade para gentios e judeus. E vai ser uma ordem. Isso aqui vai ser uma ordenança. Como vai ser uma ordenança? E a nação que não quiser obedecer a esta ordenança? Vai dar nisso aqui, ó. Se alguma das famílias da terra, verso 17, não subir a Jerusalém para adorar o rei, tá vendo aí? Rei com R maiúsculo, Jesus. O Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Anote aí, quem é o Senhor dos Exércitos? O Pai. O rei, leia aí, Jesus. Mas o Senhor dos Exércitos é o Pai. Então, o Pai e o Filho vão estar no governo, bem ativos no milênio. Então, digamos que a França, a Itália, o Brasil não queiram mandar um representante na festa dos tabernáculos. O que vai acontecer? Vai chegar uma informação, ó, Jesus, né? O rei Jesus está aqui, ó. Aí o rei Jesus vai dar o Pai. Pai, são essas nações que não vieram me adorar em Jerusalém. E agora? Já estão avisadas, não vai ter chuva durante 1 ano. Até que chegue o outro ano e elas venham te adorar em Jerusalém. Uau, isso vai ser fantástico. Nós vamos estar lá e nós vamos ver isso. Isso vai provar que o homem ainda, né, no corpo natural, terá tendência à rebeldia, terá tendência... Então eles não vão só no primeiro ano, porque eles vão ver que não vai chover, os outros anos não vai faltar. Entendeu o mistério? Irmão, o milênio vai ser uma oportunidade de salvação e tanto, né? E tanto, isso, irmão Elton, uma oportunidade de salvação e tanto, mas vai ter uns idiotas ainda que vão desperdiçar essa oportunidade. Aí você vai ler o verso 18, o verso 19, o verso 20, o verso 21. Essas são as características básicas que vão dominar o milênio. Próxima aula, então, anote aí, está sendo gravado. Primeira coisa que nós vamos trabalhar sobre a questão das ressurreições. Tá? Primeira coisa, não vamos, então você já está
sabendo, primeira coisa, então vamos fazer um esforço na medida do possível, né, para começarmos 8h15, né, também vou trabalhar bastante em cima disso, porque do contrário vai ficar prejudicada a nossa penúltima aula. Para terminar, porque já são 10h08, não quero me estender mais. Irmão Elton, para terminar, por favor. Pastor, faça a pergunta, se eu quiser responder na próxima aula, o senhor pode. Então, deu a entender que Jesus virá, separar os justos judeus dos ímpios ali, entrar lá no templo, limpará o templo 45 dias, e daí entraremos no milênio, acontecerá o período maior. Mas a minha pergunta que eu tenho uma dúvida, que eu não vi versículo e também não vi mencionado sobre os gentios que passarão depois dos 7 anos. O que se dará a eles em vida? Eu sei que eles vão entrar no milênio, mas enquanto Jesus está fazendo essa separação aí e automaticamente a guerra do Armagedon, o que se dará com esses gentios que sobreviverem, simplesmente entrarão no milênio? Os sobreviventes terão que se converter. Vamos ler em outro texto, em Zacarias. Nem todos os sobreviventes serão convertidos, no caso. Sim, nem todos os sobreviventes, mas para entrar no milênio, a obrigatoriedade é a conversão. É a aceitação de Jesus. Se não aceitar, já era. Vai dar problema. É a separação das ovelhas e dos bodes. É o que nós vamos falar de novo, para deixar isso bem mais ressaltado. Vai ter a separação, entendeu? É a obrigatoriedade. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não aceita? Tchau. Tchau. É juízo. Lago de fogo e enxofre. Yes. Lago de enxofre e fogo. Então vai ser quase um trono branco antecipado. Quase. Não exatamente um trono branco antecipado. Vai ser um tipo de um juízo. Mas o trono branco vai ser mais forte, vai ser muito mais contundente, mais dramático, né? Que vai ser nossa última aula, a 10ª aula. Fecha aqui e eu peço perdão se estiver respondendo ou deixando mais dúvidas sobre ressurreição. Não. É necessário que tudo se esclareça. Os mártires que irão morrer, João viu lá que eles estarão diante do trono. A entender que no céu terá mais tronos onde Jesus Nós vamos falar isso na próxima aula, no começo da aula, ligado às ressurreições. Eu já aí não posso mais me estender, mas essa parte aí vai bater direitinho com as perguntas ligadas à primeira e segunda ressurreição. Gente, Papai do Céu nos falou alguma coisa hoje a nós, através da sua palavra? Falou ou não? Se não falou, eu vou falar com ele, Senhor, dá um impacto em alguém aí que não está entendendo ainda a tua palavra. Mas amém. O importante é que Deus, a cada aula, possa abrir na nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, nosso muito obrigado a todos vocês aí que se esforçaram muito em estarem aqui, né? Irmão Elton, irmão Gil, irmã Rubiane, irmã Bernadette, né? A família Ramalho ali de Port St. Lucie, saudade de vocês, né? Minha esposa ontem e hoje me encheu a paciência no bom sentido, né? Saudade daquela família, vamos nos organizar com o que a gente pode fazer, né? Eles estão não muito longe, mas também não estão muito perto, né? Mas é aquela coisa, mas a gente vai ver o que a gente pode arranjar aí, né? Porque nós estamos naquele ainda processo de mudança bem complicado. Vamos ter que primeiro resolver essa parte e depois vamos tentar combinar alguma coisa para visitar vocês. Mamanda, muito obrigado. Parabéns, irmã Amanda. Vou fazer um contato essa semana com sua mamãe para parabenizá-la, né? Pela sua pessoa, a senhora está superando a nossa irmã Neuza, né? Eu pensava que a irmã Neuza era boa no negócio, mas a senhora está superando, né? Mamãe ensinou bem, parabéns. Obrigado, irmã Nalu, muito feliz pela senhora, feliz aí pelo seu cantinho. Deus continue abençoando e prosperando e dando vitória em cima de vitória. E, irmã Meire, obrigado, ainda que vai e volta, entendemos aí a sua batalha. Irmã Vanessa, obrigado mesmo pelo seu apoio, pela sua intervenção, e estamos aí ligados. Vamos então agradecer a Deus com uma palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã Ana Lu, ela vai abrir o seu áudio e vai nos agradecer a Deus, né, com uma palavra de oração à aula de hoje, né, que a boa mão de Deus seja conosco, estejamos na próxima aula, permitindo Deus, dia 14, que semana que vem é Valentine's Day, para quem não sabe, né, dia dos namorados, estejam orando pelos casais, né, e orando também pela minha digníssima senhora, Maria Luísa, é o aniversário dela, então eu vou ter que suar a camiseta, né? Valentine's Day, presente dobrado.
né, para Valentine's e um aniversário da mulher, né? Hoje mesmo, né? O que vai acontecer na terça-feira que vem? Não me fale, que eu já estou sabendo. Não tem como esquecer. No Brasil não tinha problema, mas aqui é problema dobrado, né? Um problema bom, né? Graças a Deus, problema bom. Aniversário da esposa e Valentine's Day. Manalu, nos agradecemos. Ô, irmão, depois nós vamos conversar sobre esse livro que ele comprou. Eita, irmão Elton, comprou. Manalu, nos agradecendo, por favor, com a palavra de oração. Gratidão. Meu Deus, meu Pai, em nome Graças de te damos. Jesus, meu Deus, com gratidão ao Senhor. Gratidão por esse momento, gratidão por esta aula. Gratidão, Graças te Espírito damos. Santo, pelo Senhor estar nos dando discernimento, está nos dando entendimento da Aleluia. Tua palavra, Tua revelação. Muito obrigado, ó Deus, porque só o Senhor pode abrir os nossos olhos, dar-nos um verdadeiro conhecimento, para que possamos, Senhor, aprender a Tua palavra e assim podermos Graças te damos, expressar, Pai. ensinar, falar, proclamar o Teu evangelho, proclamar o reino, Aleluia. proclamar a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, que a Tua graça continua conosco nesta noite. Enquanto dormimos, que o Senhor possa continuar manifestando, falando em nosso coração. Glória Meu a Deus, Deus. continua guardando a vida do pastor Luiz. Meu Deus, que o Senhor possa recompensar o teu servo e a sua família. Que o Senhor possa vir com respostas. Que o Senhor possa vir, meu Pai, com milagres e portas abertas diante da Glória a necessidade Deus. de tudo que esta família tem posto diante do teu altar. Gratidão pela vida de cada aluno que está nesta aula, de cada aluno que pertence a essa escola. Pai, que o Senhor continua sustentando a cada um com a sua destra fiel, colocando em nós fome e desejo de aprender mais de ti. E muito Glória a obrigado por Deus. este tempo. Obrigado por este momento. É a oração que nós fazemos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para finalização: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça Necessário que ele e cresça, que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça, e que eu que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma ótima noite de terça-feira, um ótimo final de semana e até 14 de fevereiro, permitindo nosso Deus. Muito obrigado. O presente para a irmã Luísa, ela participar da aula conosco a semana que vem. Vamos lá, boa ideia, interessantíssimo. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Excelente, obrigado, gente. Deus os abençoe. Com Deus, Senhor, bom descanso e até a próxima aula, se Deus quiser, dia 14. Obrigado.